Na aula de hoje a gente vai avaliar o desempenho dos nossos anúncios. Então, sem muita enrolação, vamos direto para a tela. Continuando aqui no exemplo do Hotel Águas de Bonito, já estou na seção de anúncios, né? Para entrar aqui é muito fácil, é só escolher uma campanha, né? Acessar ali o grupo de anúncios que tu quer analisar, entrar nesse grupo de anúncios e aí depois clicar aqui em anúncios para analisar os anúncios de determinado grupo, tá? Eu sempre recomendo fazer essa análise por grupo. Então, por exemplo, se tu vier direto aqui em anúncios e não tiver nenhuma campanha selecionada, nenhum grupo de anúncios selecionado, tu vai analisar todos os anúncios da tua conta e aí fica muito bagunçado. Então, o ideal é fazer essa análise por grupo, né? Entra numa campanha, entra no grupo de anúncios e aí vê os anúncios desse determinado grupo. Beleza? Aí tu vai chegar nessa tela aqui e aí lembrando que para melhorar essa visualização, né, recomendo clicar aqui em expandir, que a gente consegue ter uma interface maior, né, com os números mais visíveis e fica melhor de analisar. Beleza? Sobre as colunas, a gente vai ter que modificar aqui de novo, né? Sempre que for mudar a seção, se tu ainda não tem uma pré-definição, tu vai ter que modificar as colunas com as métricas que tu quer e aí salvar esse conjunto, né, para tu poder analisar sempre que quiser. Então, como a gente fez nas campanhas, depois fez no grupo de anúncios, depois fez nas palavras-chave, para essas sessões a gente já tem, mas nos anúncios a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, só para lembrar, caso tu ainda não tenha as métricas que tu quer analisar aqui, vai ter que modificar, customizar do teu jeito e salvar. Beleza? No meu caso, já estão da forma que eu quero, né? E é basicamente a mesma análise que eu faço nos grupos de anúncio e nas campanhas também. São as mesmas métricas, né? Conversões, custo por conversão, taxa de conversão, métricas primárias, impressões, cliques, CTR, CPC médio e custo, métricas secundárias. Beleza? Dito isso, vamos analisar aqui então o pessoal do Águas de Bonito, tá? E aí aqui eu já deixo uma dica, né? Que inclusive eu já devo ter falado aí ao longo das aulas desse curso, mas com relação a número de anúncios, né? Recomendo que tenha sempre pelo menos 2 anúncios, tá? No mínimo 2, no máximo 4. Essa é a minha recomendação por grupo de anúncios. Então, criou um grupo de anúncios, cria pelo menos 2 anúncios, e aí pode criar até 4, mas geralmente a gente costuma trabalhar com 2 mesmo, para a gente ter uma base de comparação, né? Porque se tu só criar um anúncio, trabalhar somente com um anúncio, tu nunca vai saber se esse anúncio está te entregando todo o potencial que ele tem, né? Porque tu está testando somente uma variação, tu só tem uma copy, tu só tem uma landing page, enfim, tu não está testando outras versões para saber se tu pode melhorar ainda mais esses resultados. Então, por mais que eles estejam bons, por mais que um anúncio esteja te entregando um resultado legal, é sempre bom a gente ter uma outra versão para comparar, né? E aí, com o tempo, ir analisando qual funciona melhor e criando novas versões com base naquela estrutura que funciona melhor. Mas sempre é importante ter pelo menos 2 versões rodando para a gente comparar coisas diferentes. Beleza? Então, no caso aqui do Águas de Bonito, nessa campanha aqui, né, a gente tem 2 anúncios rodando. E aí, em termos de performance, eles estão muito parecidos, né? Por mais que o volume de um deles aqui, desse primeiro, seja muito maior, eu peguei aqui os últimos 14 dias, tá? Eu acho que é o período mínimo para a gente analisar o desempenho de um anúncio. Eu não recomendo analisar menos que isso, porque eu acho que é pouco tempo. Então, quando tu cria um anúncio novo, ele demora um pouquinho até pegar no tranco, né? Principalmente se já tem algum outro rodando, porque o Google demora um pouco para distribuir esse anúncio novo, então ele vai distribuindo aos poucos. E aí, enfim, recomendo pegar um período de pelo menos 2 semanas, tá? 14 dias. Então, nesse período, esse aqui me trouxe bem mais conversões, né? Trouxe quase 42. Já esse segundo aqui me trouxe 17 conversões só. Mas se a gente analisar o custo por conversão, esse segundo anúncio aqui, por mais que tenha me trazido menos conversões, ele está com um custo melhor. Então, ele não tem uma performance pior, pelo contrário, né? Ele está me trazendo uma conversão a um custo mais barato. Ele está me trazendo um lead mais barato do que o de cima, apesar de ser um valor muito parecido, né? Tá quase a mesma coisa. Um tá 13 e o outro está 12. Então, tá muito próximo, mas ainda assim esse aqui está com um custo melhor. Taxa de conversão também está muito parecida, uma está com 15%, a outra está quase 17%. E aí a distribuição naturalmente está maior para esse primeiro anúncio aqui. É o que o Google está entregando mais, né? A gente não tem como definir aqui um orçamento específico para cada anúncio. A gente só faz isso a nível de campanha. Então aqui no caso, nos últimos 14 dias, o Google investiu R$ 549 nesse anúncio aqui e só 210 nesse segundo anúncio aqui, tá? Isso muito provavelmente por causa do CTR, tá? Porque essa forma que o Google distribui os anúncios geralmente é com base no anúncio que está gerando mais clique. Então muitas vezes o anúncio que nos traz mais cliques não é o que nos traz mais conversões. Então por isso que é importante estar atento às métricas primárias aqui, tá? Porque se depender do Google, ele vai entregar aquele que está recebendo mais clique. E muitas vezes não quer dizer que esse é o que mais converte, né? Como a gente pode ver aqui, o custo por conversão desse aqui está melhor, então eu queria que o Google entregasse até mais ele. Mas beleza, como são muito próximos os valores aqui, a gente pode dizer que está praticamente um empate técnico, né? Mas caso fosse uma diferença muito discrepante, de, por exemplo, esse aqui ter menos conversões, mas ter um custo por conversão de talvez 7, 8 reais, aí, opa, tem alguma coisa muito boa aí. Então, de repente, vale a pena eu pausar esse outro aqui para forçar o Google a entregar mais esse e criar uma nova versão do zero, né? E aí mudando um pouco, de repente, ali
alguns títulos, algumas descrições, mudando a página de destino, para testar uma nova versão, mas principalmente para que esse anúncio aqui seja mais distribuído pelo Google, tá? Então, se isso acontecer no teu caso, de estar uma diferença grande, principalmente em termos de custo por conversão, recomendo pausar o que está pior, manter somente o que está melhor e criar uma nova versão para ter um comparativo do zero ali, beleza? Mas como eu falei, no caso aqui está muito parecido, então a gente vai mantendo esses dois por enquanto, para depois, de repente daqui uma semana, né, fazer essa análise de novo, pegar um período maior, enfim, para ver se tem alguma mudança ou se segue dessa forma, certo? E aqui uma observação legal também é que além da gente estar testando títulos e descrições diferentes, a página de destino nesse caso é diferente também, tá? Porque no caso do pessoal do Águas de Bonito, a gente trabalha também com landing pages por temporadas. Então, por exemplo, como a gente está no mês de julho, é um mês de baixa temporada. Não é um mês muito interessante que o pessoal costuma lotar ali o hotel, né? É um mês geralmente mais fraco e aí a gente tem essa landing page aqui de baixa temporada. Então, é uma página bem simples, bem direto ao ponto, né? Com botões de chamada para ação, né? Para fazer a reserva, para ligar, para entrar em contato via WhatsApp, para entrar em contato por e-mail. Tem aqui também outro botão de WhatsApp, mais abaixo aqui tem outro. Tem telefones aqui para a pessoa ligar também. Então, é uma página bem simples, com vários pontos de contato, né? Algumas imagens do lugar de Bonito, que é muito bonito, por sinal, né? Então, é um atrativo forte. Um textinho destacando os benefícios da baixa temporada, né? Que são tarifas especiais. Então, só trazendo um pouco de contexto, né? Esse anúncio ele é temporal. Enquanto estiver rolando a baixa temporada, a gente vai manter ele, mas logo ali na frente, quando estiver quase entrando no verão, já muda para alta temporada e aí a gente não vai mais ter essa landing page, vai ter uma outra landing page com outra oferta, com outra copy, então a gente vai parar esse anúncio automaticamente. Já esse outro anúncio aqui, ele direciona para o site, ó. Então o site é algo muito mais institucional, que enfim, tem várias outras informações, tem outras abas, né? Tem um menu. Então esse anúncio aqui, ele é um anúncio mais contínuo, né? Um anúncio atemporal. Então geralmente, esses anúncios que direcionam para um site institucional, onde tem mais opções para o usuário, ele costuma ter uma performance pior em termos de conversão, né? E a gente até pode ver que ele está um pouco pior realmente. Até me surpreendeu porque não está uma diferença tão grande, geralmente essa diferença é maior, né? Quando a gente cria uma landing page específica, com poucas opções para o usuário, com vários botões de chamada para ação, enfim, onde não vai ter muita distração ali para o usuário, né? O que a gente costuma chamar de landing page. A nível de conversões, costuma ter uma performance bem melhor. Então, nesse caso, tá melhor, mas tá bem parecido. Então, o site está desempenhando um bom papel também. Então, só trazendo esse ponto, né? Que é sempre bom quando a gente fala em anúncios, pensar em landing pages mais diretas ao ponto, destacando uma oferta, com vários botões de chamada para ação, porque isso tende a aumentar a conversão, tá? Mas no caso aqui a gente tem as duas formas e ambas estão funcionando bem. Mas caso eu entre aqui e veja que está uma diferença muito grande, né, que o site não está com um desempenho legal, eu posso cogitar trabalhar somente com landing pages, né? De repente cogitar junto com o cliente ali, criar novas landing pages com outras abordagens que não seja só focando em estações, mas de repente com algum outro foco, mas para a gente trabalhar somente com landing pages porque o site não está convertendo legal. Isso pode acontecer em muitos casos, né? A gente começar testando o site, aí ele não desempenha legal, a gente cria uma landing page mais específica, começa a funcionar melhor, e aí é legal ir criando outras variações de landing page também para a gente ir testando com o tempo. Então nesse caso aqui, dá para ir mantendo como tá, né? Um anúncio direcionando para uma landing page com relação à estação do ano e o outro contínuo direcionando para o site, ambos estão tendo um desempenho legal, muito parecido. Então vou manter e aí daqui a pouco, né, daqui uma semana eu faço essa análise de novo, lembrando sempre de pegar pelo menos 14 dias para analisar, né, porque menos que isso é pouco, tá? Se quiser pegar 30, se quiser pegar um período ainda maior, desde que os anúncios tenham rodado nesse período, né, vale a pena também, tá? Mas menos do que 14 dias acho pouco. Mas enfim, semana que vem vou fazer essa mesma análise para ver se essas métricas continuam muito parecidas. Caso tenha alguma diferença discrepante, a gente pausa aqui o que tiver muito pior e cria uma nova versão com base na estrutura que está performando melhor. Então aqui eu tenho títulos diferentes, descrições diferentes, página diferente, posso adaptar isso para criar novos títulos, novas descrições, novas páginas, né? Enfim, mudar algumas coisas, mas manter a estrutura que está melhor e pausar aquela que tiver pior. Beleza? Então é assim que a gente costuma analisar os anúncios e isso é um trabalho contínuo, né? Recorrente, que tem que fazer praticamente todas as semanas, aí, pelo menos uma vez por semana, porque é muito importante. Então por hoje era isso, a gente se vê na próxima aula. Valeu!